Olá a todos, graça e paz. Estamos começando mais um Café com Cristo Live. Este é um espaço de oração e meditação na palavra. Aqui nós passamos um tempo em oração e meditando na palavra, buscando extrair dela e no poder do Espírito Santo de Deus tudo aquilo que precisamos para que possamos aplicar no nosso dia. Você pode ser um missionário, uma missionária conosco, assim como eu. Existem muitos outros aqui nessa plataforma, em outras, compartilhando, proclamando o Evangelho. E você pode ser um parceiro do reino, aí dando o seu joinha e se inscrevendo nesse canal. Então, esse é o Café com Cristo, a mesa já está posta, o café já está sobre a mesa, o Pai já está conosco. E é um lugar reservado para os filhos e filhas do reino. Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Café com Cristo. Vamos ter uma palavra de oração? Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, mais uma vez, nos colocamos diante do Senhor, o nosso Rei soberano, aquele que é fonte de todo poder e autoridade. Que neste dia, o seu nome seja santificado por meio de nós. Que a nossa vida seja uma expressão para a tua glória, da tua glória. Pai, nesse dia, queremos, ó Deus, proclamar as tuas virtudes, proclamar, ó Deus, anunciar o teu nome. Só o Senhor, ó Deus, é digno de honra, glória e poder. Precisamos do Senhor. A terra tem sede de ti. A criação clama pela manifestação dos filhos para que proclamem, anunciem o nome daquele que criou todas as coisas, para que anuncie e proclame também a reconciliação de todas as coisas. Nesta manhã, Senhor, declaramos aqui, Senhor, o nosso desejo, Pai, de saciar a nossa sede nesta fonte, nestas águas que jorram do teu trono. O Senhor é tudo que precisamos, a tua graça verdadeiramente nos basta. Continue conosco, continue nos abençoando no decorrer desse dia e que a tua presença esteja conosco, manifestando, revelando a tua palavra. Assim eu oro, Pai, e te agradeço pedindo que não seja o teu servo, mas que seja o teu Santo Espírito a ministrar aos nossos corações. Amém. Hoje, gostaria de dar continuidade à devocional que iniciamos ontem e que fala sobre o que o discípulo precisa carregar. Nós estamos em uma peregrinação, nós estamos em uma estrada, nós estamos em movimento e nós estamos nesta viagem com um destino, e esse destino é o céu, esse destino é Jesus. Um dia todos nós iremos nos encontrar nos portões do reino. Nós estamos nessa caminhada e nesse caminho nós enfrentamos lutas, dificuldades, adversidades, situações diversas que podem interromper esta viagem, que pode abortar esta viagem e que pode cancelar, anular o alcançar desse destino. Ora, na eternidade, nós já estamos lá. Na eternidade de Deus, nós já alcançamos esse destino. Mas também depende de cada um de nós. Nós estamos também vivendo debaixo da influência e da liberdade do livre-arbítrio. E nós também podemos decidir, escolher se prosseguimos ou não, se lançamos mão dos recursos que Deus dá ou não, para que possamos continuar e prosseguir. Então ontem nós começamos a falar um pouco sobre isso, de que Deus, Ele já nos deu todos os recursos para que possamos alcançar o destino. Você hoje está sendo alcançado pela graça e pela misericórdia de Deus, e Ele está hoje te abastecendo, te municiando, te equipando com tudo que você precisa para que você possa alcançar o destino. No capítulo de número 15, Jesus
ele vai ensinar os seus discípulos princípios, lições, levando eles a um entendimento a respeito daquilo que eles precisariam para que pudessem continuar a partir daquele momento. No Evangelho de João, a partir do capítulo de número 13 ao 17, nós vamos ver Jesus se reunindo com seus discípulos para a última ceia. E ali também Jesus estava vivendo as suas últimas horas de vida enquanto homem natural. E Jesus sabia que os discípulos iriam viver um outro momento de vida, um momento muito diferente daquele a qual eles viveram até ali. Até aquele momento, eles experimentavam a presença corpórea de Jesus. Mas em breve, Jesus já não estaria mais ali como o Galileu, como o Nazareno, como o filho de José e Maria, como Jesus, o carpinteiro. Eles precisariam de algo que ainda eles não tinham. Eles precisariam de mais para que eles pudessem continuar prosseguindo. Assim também eu e você precisamos de mais. E Deus, Ele nos dá a cada dia o que precisamos. Precisamos buscar mais do Senhor. Precisamos buscar mais recursos. Precisamos buscar mais poder. Precisamos buscar mais unção. Precisamos buscar mais de Deus para que possamos prosseguir e passar por determinados lugares deste caminho que nós ainda não passamos, muito menos conhecemos. Então Jesus, ele estava naquele momento preparando os seus discípulos para aquele novo tempo de vida. E que novo tempo seria esse? Esse tempo em que Jesus, na sua expressão humana, não estaria mais ali. Nós vemos no capítulo de número 14 do Evangelho de João, Jesus dizendo, Evangelho de João, capítulo 14, versículo de número 1, Jesus disse: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Naquele momento Jesus estava dizendo, não se turbe o vosso coração. Essa palavra turbe traz a ideia do marinheiro que está no mar, ou aquele pescador como Pedro e Tiago e João, que pescavam no mar da Galileia e que com frequência eram acometidos pelos fortes ventos. Então as águas, elas se agitavam fortemente. Então Jesus aqui está dizendo, não se turbe o vosso coração. Ou seja, não permita que as águas do coração de vocês se agitem pelo medo, se agitem pela insegurança daquilo que daquilo que está por vir. Jesus estava anunciando a sua morte. E quando Jesus anuncia a sua morte, as águas das almas dos discípulos de Jesus ficaram agitadas, as ondas começaram a crescer. Então Jesus acalmou a alma daqueles discípulos. Talvez hoje a sua alma esteja agitada, talvez as ondas estejam rugindo, os ventos estejam soprando forte neste momento. Mas o Senhor, Ele diz para você nessa manhã, não se turbe o vosso coração, acalme a sua alma, eu estou com você, eu estou no controle do seu barco, eu estou no barco com você, eu sou aquele que anda sobre as águas e que tem poder sobre a tempestade. Jesus então, acalmando o coração dos discípulos, Jesus diz, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Jesus aqui estava falando sobre fé. E naquele novo momento em que os discípulos estavam por viver, Jesus então traz aqui uma lição de fé. O capítulo 14 vai falar sobre fé e sobre esse item tão importante que precisamos ter na nossa mochila para que nós possamos prosseguir e alcançar o destino. A fé, ela é fundamental para que nós possamos nos relacionar com Deus. Jesus não estaria mais com eles neste mundo enquanto ser humano. A partir daquele momento, a partir da morte e ressurreição de Jesus, os discípulos precisariam se relacionar com Jesus a partir da fé. A fé seria o elo, o meio pelo qual eles iriam acessar a realidade de Deus. Porque Deus é Espírito. E Deus, Ele busca adoradores que o adorem em Espírito
Jesus, ele ressuscita e ele recebe um novo corpo e ele passa a se manifestar a partir de uma outra realidade, a partir de uma outra natureza que nem sempre será captada pelos nossos sentidos humanos, mas será captada por uma alma que carrega fé. Então, aqui Jesus está dizendo para os discípulos que a partir de agora vocês precisarão ter fé. Fé é a certeza das coisas que não se veem, mas que se esperam, como diz Hebreus. A palavra de Deus diz, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 13, versículos 16 e 17, Jesus ele diz o seguinte: bem-aventurados, porém, os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes e não viram, e ouvir o que ouves e não ouviram. Então aqui Jesus está dizendo, vocês são felizes, porque vocês estão vendo e ouvindo com os sentidos naturais, mas houve um tempo em que os profetas, eles não viram e nem ouviram como vocês veem e ouvem, mas eles anunciaram e falaram de mim, mesmo não me vendo, mesmo não me ouvindo. Os profetas manifestaram poder nessa terra, mesmo não vendo, mesmo não ouvindo. Então Jesus estava naquele momento levando os seus discípulos a esse novo estado de vida. Onde está a nossa crença? O que nós precisamos para crer? Jesus, sendo confrontado pelos fariseus, Jesus ele disse para os fariseus, após os fariseus, escribas pedirem a ele um sinal, e Jesus diz, não será dado a vocês mais nenhum sinal. Jesus havia curado, Jesus havia colocado de pé o paralítico, Jesus já havia feito milagres que só o Messias podia fazer, mas ainda assim os discípulos, os fariseus e os escribas não acreditaram. Acreditar, fé, é esperar sem ver, é crer quando tudo nos falta, é prosseguir quando tudo parece desfavorável, é prosseguir mesmo quando a voz de Deus parece se silenciar. Fé é crer quando a solidão ela toca a nossa alma, como tocou a alma de Jesus na cruz, no momento em que ele disse, Pai, por que o Senhor me desamparou? Fé é prosseguir, é acreditar quando tudo parece ser desfavorável, quando as provas parecem negar tudo aquilo que acreditamos. Então aqui Jesus vai dizer que aqueles homens, aqueles profetas, eles creram mesmo sem ver. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 1, versículo 17, Paulo diz o seguinte: visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Este é um versículo poderoso. Ele transformou a história de um homem que, por sua vida, impactou a Europa inteira. Este homem era Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele foi um monge católico que vivia afligido pela culpa e por um Deus irado, por um Deus tenebroso, por um Deus injusto. Martinho Lutero tinha consciência do seu pecado, mas não tinha consciência da graça e do favor de Deus. Então um dia, em uma das suas devocionais, ele se depara com este versículo e o Espírito Santo de Deus convence Martinho Lutero a respeito desta verdade celestial, desta revelação poderosa de que nós só podemos prosseguir por fé. E a partir desse momento, Martinho Lutero creu de todo o seu coração que os seus pecados estavam perdoados, não pelos seus méritos, não pelos seus sacrifícios, não por suas obras, mas pela obra que Jesus realizou na cruz.
pela sua morte realizada na cruz, e que extraiu de Jesus um precioso sangue, um sangue que nos lavou de todo pecado, um sacrifício que foi aceito pelo Pai, nos trazendo reconciliação com Ele. O sacrifício de Jesus foi suficiente para nos trazer salvação, justificação e reconciliação com Deus. E a partir desse momento, Martinho Lutero teve paz. E aí surge então a Reforma Protestante. O justo viverá pela fé. É o que Jesus estava dizendo para os seus discípulos. Vocês viverão por fé. Quando eu estiver lá na cruz, quando os cravos transpassarem as minhas mãos e os meus pés, quando vocês me verem flagelado ali, que não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, no Pai, cujos propósitos e os planos não podem ser frustrados. Crede também em mim, em todas as palavras e ensinamentos que dei a vocês. Creiam em mim e em todas as palavras profetizadas por aqueles profetas que não viram, mas creram e que falaram a respeito de mim. Creiam em mim, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Então, acalme o seu coração hoje. Não se turbe o vosso coração. Se mova por fé, mesmo que você não esteja vendo, mesmo que tudo pareça desfavorável. Creia nas promessas de Deus. Creia corretamente. Creia na palavra escrita. Creia nas promessas que Deus nos deixa na sua palavra. Creia nos ensinamentos de Jesus. Creia na promessa de que um dia estaremos com Ele por toda a eternidade. Creia de que em Cristo já nos tornamos mais que vencedores e nele vencemos o pecado, venceremos a morte. Creia que os seus pecados já foram perdoados por meio do sacrifício que Jesus realizou ali na cruz. Creia mesmo sem ver, creia mesmo sem ouvir, porque, como diz a palavra, o justo, ele viverá pela fé. Amém? Vamos orar mais uma vez, vamos nos colocar diante do Senhor. Eu gostaria de convidar você a se colocar diante de Deus em oração. Como está o seu coração? Talvez seu coração neste momento esteja agitado, muitos barulhos na mente. Talvez você esteja ansioso, ansiosa. Talvez você esteja carregando um fardo que não precisaria carregar. Porque a Bíblia diz, né? Lançai sobre mim todo fardo, tudo aquilo que te pesa, e pegai, né? Peguem, lancem mão do meu fardo que é leve e suave. Coloca aos pés da cruz aquilo que você não precisa carregar mais, toda a culpa, toda a condenação, tudo aquilo que te pesa e que te leva a se cobrar por um sucesso que você só terá em Cristo Jesus. Tem coisas que nós não podemos fazer, nós somos impotentes, mas tem coisas que só Deus pode fazer. Coloque nas mãos de Deus aquilo que só Ele pode fazer e descanse no Senhor. Tenha fé de que o Senhor é o nosso Pai e Ele tem cuidado de nós. Vamos ter uma palavra de oração, vamos orar. Coloque diante do Senhor o seu coração. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nos colocamos diante de Ti e movidos pela fé, pela esperança de que o Senhor neste momento está em nós e no meio de nós. O Senhor nos ouve. Deus, eu quero Te agradecer pelo Teu Filho Jesus Cristo. Por meio dele fomos alcançados, por meio dele fomos justificados, por meio dele fomos libertos, por meio dele fomos curados, fomos aliviados, e eu quero Te agradecer. Mas quantos aqui hoje estão cansados, carregando um fardo pesado demais? Quantos aqui hoje não estão turbados na alma? Quantos aqui hoje não estão aflitos? Quantos aqui hoje não estão ansiosos, temerosos, como os discípulos naqueles dias? Mas assim como o Senhor acalmou o coração deles, eu creio de todo o coração de que o Senhor virá sobre nós, por meio do Teu Espírito, nos trazendo refrigério
e a plena convicção de fé, ativando a nossa fé para que possamos crer de todo o nosso coração, alma e entendimento de que o Senhor está conosco e estará conosco até a consumação dos séculos. Mesmo quando os nossos olhos não veem, mesmo quando os nossos ouvidos não ouvem, Senhor, a nossa fé nos possibilita e nos possibilitará prosseguir e alcançaremos o destino, alcançaremos a vitória, alcançaremos os portões do reino dos céus. Eu quero abençoar aqui hoje cada vida e que o Senhor, ó Deus, possa gerar fé em cada coração. Nos dê um batismo de fé hoje, fé no Senhor Jesus Cristo. Pai, eu quero te agradecer, ó Deus, por esse dia. Este é o dia que o Senhor fez. E que o Senhor venha nos abençoar e venha nos equipar com tudo aquilo que precisamos para que possamos glorificar o nome do Senhor, santificar o nome do Senhor mais uma vez. Deus, muito obrigado. Obrigado mesmo, Senhor, por cada vida, por tudo aquilo que o Senhor tem feito. E eu quero te pedir que o Senhor venha abençoar cada casa, cada família. Abençoe, Senhor, os relacionamentos matrimoniais, as alianças, relacionamentos de pais e filhos, filhos e pais. Abençoe, meu Deus, aqueles que estarão saindo agora para o trabalho, os profissionais, empresários. Abençoe os estudantes. Abençoe, meu Deus, aqueles que estarão no lar, aqueles, meu Deus, que estarão nas mais diversas atividades do dia. Que as tuas onipotentes mãos estejam sobre cada um de nós. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu quero te agradecer mais uma vez. Muito obrigado. Assim eu oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. E glória a Deus. Que Deus então possa continuar abençoando a sua vida, a sua casa e a sua família. Não tenha medo, tenha fé e que Deus possa continuar te abençoando para que você possa alcançar o destino que Deus já reservou para mim e para você. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.